Olá, alunos do quinto ano A, B e C. Tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar agora mais uma aula, que será na disciplina de redação, assunto fábula. Nesta videoaula, iremos estudar sobre fábula. Então, para início, o que é fábula? Qual é o conceito de fábula? É um texto literário em que os personagens geralmente são animais, com características e comportamentos humanos. As fábulas podem ser escritas em prosa ou em verso e costumam apresentar um ensinamento, a moral da história. Então, para recapitular e gravar aqui o conceito de fábula. Fábula, ela é um texto literário em que os personagens geralmente são animais, mas esses animais, eles adquirem aí comportamentos humanos. Não só comportamentos, mas também características. Então, esses animais herdam características e comportamentos humanos. As fábulas podem ser escritas em prosa ou em verso e costumam aí apresentar um ensinamento, a moral da história. Como assim, tia Hortência? Um ensinamento? No decorrer da história, no enredo da história, ao finalizar, quando você finaliza a leitura, você passa a ter uma outra leitura de mundo, como se fosse um ensinamento que você acabou de aprender com a leitura da fábula. Então, uma fábula, quando você termina de ler, né, o texto, você aprende algo novo, como se fosse uma moral nova, tá? Vamos entender isso quando lermos aqui uma fábula e aí entenderemos essa questão de ensinamento, certo? Então, no livro de vocês tem uma fábula, tá? E nós iremos realizar a leitura desta fábula. Combinado? Então, ponto de partida, primeiro passo. Você sabe o que é uma fábula? Você já leu ou ouviu alguma? Quais são os personagens das fábulas que você conhece? Aí diz o seguinte: lê agora esta fábula de Esopo. Então, vamos aqui iniciar. Qual é o título? A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante todo o verão passado? Por que você não guardou comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Estava muito ocupado cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formiguinhas e voltaram para o trabalho dando risada. Olha só, crianças, acabamos aqui de ler, né, uma fábula com os personagens aí que são animais, mas que eles herdaram características humanas, né? A questão do trabalho, né? Seres humanos trabalham e as formigas estão aí trabalhando, né? Para a alimentação delas. E é o que acontece? A cigarra não tem comida, ela está com fome. E ela pede comida para as formigas. E as formigas negam, porque a cigarra não trabalhou, né? Ela não trabalhou ali para ter o alimento. Então, as formigas não ajudam a cigarra justamente por isso, porque a cigarra não trabalhou. Então, na lógica, se ela não trabalhou, não vai ter comida. Então, é um ensinamento
É um ensinamento de que você consegue as coisas à custa do trabalho. Então, a cigarra ela deveria trabalhar para adquirir aí o alimento, certo? Então, aqui é um ensinamento, tá? É o ensinamento que a fábula quer nos passar, certo? Então, crianças, vamos ver aqui, né, a questão sobre o Esopo, tá? Que diz o seguinte: de acordo com alguns historiadores, era o grego, tá? Nasceu na Grécia no século 7 a.C. e trabalhava como escravo. Se ele existiu, não se sabe com certeza, mas as fábulas atribuídas a ele são conhecidas há mais de 2.500 anos. Eis algumas. Então vamos ver aqui algumas fábulas de Esopo. Aí eu tenho a cigarra e as formigas, que é muito conhecida, que foi que a gente acabou de ler. A lebre e a tartaruga. A águia, o corvo e o pastor. Os lobos e os cordeiros. O rato e a rã. A rosa e o amaranto. Várias fábulas atribuídas a Esopo foram recontadas ou adaptadas centenas de anos depois por escritores do mundo inteiro, como Jean de La Fontaine, na França, os irmãos Grimm, na Alemanha, Hans Christian Andersen, na Dinamarca, e também por Monteiro Lobato, no Brasil. Assim, cada um deles fez a sua versão do Esopo, originalmente teria criado, tá? Então, originalmente teria criado aí Esopo, e essas histórias aí foram recontadas, né? Adaptadas por esses escritores, tá? Que foi aqui citado. Então, crianças, agora que nós sabemos um pouco sobre fábulas, vocês irão pausar o vídeo, isso mesmo, pausar o vídeo, pegar o livro de redação de vocês e ler, primeiro ler, depois responder as páginas 62 a 66 do livro de redação, tá? Então, as páginas é da 62 a 66. Então, vocês irão ler e responder. Quando vocês terminarem de ler e responder, vocês voltam aqui ao vídeo para nós continuarmos com a aula, certo? Então, vou estar aqui aguardando por vocês. Bom, alunos, agora iremos iniciar a correção do dever da disciplina Redação, assunto Fábula, páginas 64 a 66. Vamos lá, dar início. Então, aqui na página 64, tem a primeira questão e a segunda. A primeira questão diz o seguinte: quais são as personagens da fábula que você leu? Então, eu tenho a cigarra e as formigas, não é verdade? Agora, a segunda questão. Numere os fatos na ordem em que ocorreram. Então, eu vou ler aqui os fatos, depois nós iremos numerá-los, tá bom? Então, eu tenho: as formigas interromperam o trabalho, as formigas negaram ajuda e zombaram da cigarra, surgiu uma cigarra pedindo ajuda, as formigas estavam secando grãos de trigo molhados pela chuva, as formigas perguntaram à cigarra o que ela havia feito no verão. Tá? Então, aqui nós precisamos ordenar essas frases, colocando na sequência correta em que acontece na fábula, tá? Na história em que acabamos de ler, tá bom? Então, a primeira sequência é o seguinte: as formigas estavam secando grãos de trigo molhados pela chuva. Surgiu uma cigarra pedindo ajuda. As formigas interromperam o trabalho. As formigas perguntaram à cigarra o que ela havia feito no verão. As formigas negaram ajuda e zombaram da cigarra. Então, aqui eu tenho a ordem correta, que enumerados vai ficar 3, 5, 2, 1, 4. Tá bom? Entendido? Vamos adiante. Terceira questão. Releia a fábula
e complete as frases colocando as causas das ações a seguir. Então, vamos lá. Letra A. As formigas secavam trigo por quê? Por que as formigas estavam secando o trigo? Porque estava molhado. Então, essa aqui é a resposta. Porque a resposta estava molhado. Letra B. A cigarra pediu ajuda porque estava com fome. Letra C. A cigarra não guardou alimentos porque, resposta, estava cantando no verão. Letra D. As formigas não ajudaram a cigarra porque não quiseram, achavam que ela não merecia. Tá? Então, aqui completamos aí com as causas das ações. Quarta questão. Complete as frases colocando as finalidades das ações. Letra A. As formigas trabalharam para. As formigas trabalharam para quê? Para armazenar alimentos para o inverno. Letra B. As formigas pararam de cercar o trigo para atender a cigarra. Elas pararam de secar o trigo justamente para isso, para atender a cigarra. Quinta, o que você achou da atitude das formigas? Resposta pessoal aqui. Na quinta questão, vocês irão colocar a resposta de vocês sobre a opinião de vocês, sobre a atitude das formigas. Se a atitude das formigas foi correta ou se foi errada. Que atitude? Qual foi a atitude que as formigas tiveram? De negar alimento para a cigarra. Então, essa ação de negar alimento para a cigarra foi uma atitude boa ou uma atitude ruim? Então, aqui é resposta pessoal, tá? Vocês irão colocar se é uma atitude boa ou se é uma atitude ruim. Sexta, que argumentos a cigarra poderia usar para convencer as formigas e ajudá-la? Então, aqui, que argumentos a cigarra poderia usar para convencer as formigas a ajudá-la? Então, aqui, outra resposta pessoal. Usem a imaginação de vocês, colocando aí argumentos que a cigarra poderia ter usado, né, para convencer as formigas a ajudá-la. Tá certo? Vamos adiante. Sétima, releia estes trechos da fábula. 1. Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. 2. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o verão dançando? Letra A. Como você interpreta o modo de falar da cigarra? Qual é o objetivo dela ao falar desse modo, com formiguinhas? A cigarra, olha aqui a resposta, tá, crianças? A cigarra trata as formigas de forma educada e carinhosa. Usa o diminutivo formiguinhas. Olha aí o diminutivo que a cigarra usou, formiguinhas. E a expressão, por favor. O objetivo da cigarra é conquistar as formigas, agradar-lhes, pois ela não quer alimento. Letra B. Como você interpreta o modo de falar das formigas? Qual é o objetivo delas ao falarem assim? As formigas usam ironia, zombaram da cigarra por acharem que ela não merece ganhar alimento, pois não trabalhou durante o verão, certo? Então, esse aqui é o objetivo delas ao falarem daquele jeito, tá? Agora vamos para o conceito de fábula, novamente, né, que tem no livro de vocês. Então, a fábula é um texto literário em que os personagens geralmente são animais com características e comportamentos humanos. As fábulas podem ser escritas em prosa ou em verso e costumam apresentar um ensinamento que é a moral da história. Aí diz o seguinte, oitava questão. As personagens dessa fábula agem como animais ou como seres humanos? Justifique sua resposta. Então, a cigarra e as formigas se comportam como seres humanos. A cigarra canta, fala.
As formigas falam. Os animais na fábula também pensam como seres humanos, tá? Então aqui, tá? Estamos aqui justificando a nossa resposta, tá bom? Porque elas agem como seres humanos, a cigarra e as formigas. Nona questão. Com base no conceito de fábula, nas características do texto que você leu, marque as alternativas que explicam adequadamente o que é uma fábula. Então vamos ver aqui as alternativas. Os personagens que mais frequentemente aparecem nas fábulas são animais que se comportam como seres humanos. Será que está correto? Próximo. As fábulas têm o objetivo de levar o leitor a refletir sobre determinado assunto e podem apresentar uma moral da história. E aí? As fábulas só podem ser escritas em verso? Então vamos aqui, ó. Os personagens os personagens que mais frequentemente aparecem nas fábulas são animais que se comportam como seres humanos. Está correto, né, crianças? Então aqui marca um X. As fábulas têm o objetivo de levar o leitor a refletir sobre determinado assunto e podem apresentar uma moral da história? Sim, correto, né? Vimos isso. Então, marca o X nas duas primeiras alternativas. Aí diz o seguinte, as fábulas só podem ser escritas em verso? Isso está correto? Não, né? Olha, no próprio conceito de fábula, diz que elas podem ser escritas em prosa ou em verso. Então, aqui está errado, porque diz que só podem ser escritas em verso. Então, não marca o X. Marca o X na primeira e na segunda alternativa. 10. Na fábula, como as falas das personagens são indicadas? As falas das personagens são indicadas por meio do travessão, tá? A gente viu em pontuação, né, sobre os usos do travessão. Então, as falas dos personagens são indicadas por meio do travessão. 11ª. O ditado popular ou provérbio é uma frase, um ditado curto de origem popular, repetido oralmente, de geração em geração, que resume um ensinamento, um conceito moral ou uma norma social. Marque nas opções a seguir o ditado popular que pode ser usado como moral da fábula A Cigarra e as Formigas. Então, nós iremos ler aqui, né, alguns ditados populares, tá? Vamos ver. Quem canta, seus males espanta. Será que é esse? Não, né? Uma dorinha só não faz verão, certo? Não, né, crianças? Devagar se vai longe. Está correto? Não. Quem não trabalha, não come. Sim, está correto. Então, aqui vocês irão marcar um X. É justamente isso. Quem não trabalha, não come. E foi isso que aconteceu com a cigarra. Ela não trabalhou, né? Quem trabalhou aí foi as formigas. Então, vamos para a 12ª. Leia o poema a seguir, sem barra. Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Letra A. Como o canto da cigarra é visto no poema? No poema, o canto da cigarra ele é valorizado. Ele é visto como algo bom que distrai e torna menos árduo o trabalho da formiga. Então, crianças, aqui no poema, o canto da cigarra ele é valorizado e é visto como algo bom que ajuda aí o trabalho das formigas, certo? Letra B. Você acha que a formiga desse poema ajudaria a cigarra quando ela pedisse ajuda? Por quê? Então, aqui é resposta pessoal. Vocês acham que a cigarra teria ajuda?
ou não. Então, aqui, por ser resposta pessoal, nós inferimos que possivelmente sim, né? Possivelmente a cigarra aqui nesse contexto do poema poderia sim ter ajuda, porque o canto da cigarra aqui no poema ele é valorizado e ele é tratado com respeito e admiração pela própria formiga, tá? As formigas gostam do canto da cigarra, então é possivelmente, né, que as formigas possam ir ajudar a cigarra aqui no contexto do poema, tá certo? Bom, crianças, meus alunos queridos, finalizou aqui a nossa aula sobre redação, tá? Assunto fábula, né? Nossa aula de redação sobre fábula, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!